Boa tarde, a paz, nesse dia, nessa quarta-feira, né? Essa tarde e noite, né? Nós estamos aqui porque nós vamos dar continuidade às famílias bíblicas, né? Eu sou o pastor Evilásio da Dulce, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio. E nessa quarta-feira, né, nós estamos aqui em dezembro, né, nesse 16/12/2020, né? Nós estamos ainda para a 18ª Famílias Bíblicas, né? Verdade, né? Hoje é a 18ª Família Bíblica, né? Logicamente que nós teremos aí 3 semanas, Natal, Ano Novo, né? E a primeira semana de janeiro que nós vamos dar um tempo, né? Na gravação, né? E vamos voltar aí na segunda semana de janeiro, né? Para completar a série Famílias Bíblicas, né, Dulce? E essa noite, tarde e noite, nós vamos falar sobre a família de Oséias, né? Profeta Oséias, que se viu ali nos palácios, né? Foi profeta ali até chegar o rei Ezequias, ele chegou lá. E, na verdade, naquele período, naquele tempo do profeta Oséias, a nação de Israel era uma nação idólatra, né? Uma nação prostituída, né? Uma nação que estava cheia de deuses, né? Nos templos tinha muita idolatria, né? Havia muita perversidade do povo nas ruas, né? Então, na verdade, o povo estava chafurdado, estava, vamos dizer aqui, baldeado, estava muito terrível, né? E existia um descalabro geral de todas as coisas, né? E Deus chamou o profeta para usar ele, a família dele, como mensagem do que não estava agradando a Deus, né? E é interessante quando você vai lá em Oséias 1:2, a palavra diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, né? Essa é a mensagem de Deus para o profeta, né? Para o profeta Oséias, né? Que ele tomasse uma mulher de prostituição e que essa mulher, que era Gomer, né? Tivesse filhos de prostituição, né? Para mostrar exatamente a idolatria, a prostituição do povo de Israel para com Deus, né? E aí todo mundo conhece que em Oséias 4:6, né, a palavra diz que meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? E aí Deus, querendo na prática, Deus fez uma dinâmica, né? Quer dizer, usou o profeta para na prática trazer o que ele estava sentindo, o que é que passava no coração de Deus, né, Deus? Verdade. E aí Oséias realmente foi buscar uma mulher no mercado, a Gomer, foi buscar uma mulher, casou com ela, né? E todos sabemos que daí nasceu o filho deles, Eziel, né? Que era um filho que veio dessa mulher de Gomer, né? E Jezreel, na verdade, queria dizer desfavorecido, né? Era desfavorecido porque era exatamente Deus estava... Perdeu o favor de Deus. Desfavorecido, perdeu o favor de Deus. Não é verdade, Dulce? É verdade. Pessoal, quando a gente lê essa história, né? Que Deus pediu ao profeta para que ele casasse, né? Com uma prostituta. E essa história é tão forte porque imagina Deus pedir isso, né? A palavra do Senhor diz até que a gente não deve casar com ninguém com jugo desigual. Imagina Deus pedir para o profeta casar com a prostituta só para que ele sentisse na pele a dor de Deus. Olha que coisa tremenda, né? E quando a gente estava estudando sobre essa família de Oséias, eu estava dizendo para o pastor Evilásio, como Deus, ele retrata na família, no casal, no casamento, como ele retrata a própria vida dele conosco. A aliança que Deus fez com o ser humano, essa mesma aliança que eu fiz com o Evilásio. Ele mostrou, na verdade, quando ele casou Adão e Eva, já era um casamento que ele tinha feito, a aliança de Adão e Eva já era a aliança que Deus, na sua intenção,
na sua onisciência, ele é sempre eterno, né? Ele é de eternidade a eternidade. Então, na existência de Deus, ele já tinha feito essa aliança com o homem. E quando ele casou, fez a aliança de Adão e Eva, ele quis demonstrar ali já esse casamento, Cristo e a igreja, Deus e o homem. Então, quando a gente traz para dentro do nosso casamento, a gente precisa entender, nessa história da família de Osés, como é tremendo a misericórdia de Deus. Porque o pastor Vilas vai já falar no decorrer da história, mas nós vamos ver como Deus foi misericordioso conosco. E nessa dinâmica que ele usou o profeta para ele sentir a dor, a mesma dor que Deus estava no coração com o povo infiel. Gente, esse recado aí de Deus não é para o povo ímpio, não é para o povo... Eu estava pensando, quando eu e o pastor Vilas não servíamos a Deus, nós tínhamos um relacionamento totalmente fora dos padrões divinos, porque era segundo os nossos padrões. A gente tinha consciência do certo e errado? Tinha, mas não era falta de consciência, era falta de temor a Deus. A gente tinha consciência das coisas que a gente namorava, que a gente fez errado, a gente tinha consciência do que era certo e errado. Todo homem tem consciência, a pessoa que rouba, a pessoa que adultera, a pessoa que mata, que fornica, né, faz fornicação, que cobiça, todo mundo sabe que é errado. Mas não é a consciência do que está certo e errado, falta temor a Deus. Só que Deus estava querendo dar um recado para um povo que supostamente o temia, né? Era o povo de Israel, era o povo dele, que estava sendo infiel a ele. Não era um povo que era ímpio, ele estava dizendo com a casa de Israel. Então, trazendo para dentro da nossa casa, aí eu digo de novo, eu e o Evilásio, quando nós não temíamos a Deus, a gente tinha um padrão de vida. Mas a partir do momento em que Cristo entrou na nossa casa, nós nos esforçamos para ter um padrão de vida no qual agrade a Deus, a nossa família agrade a Deus, né? Que não traga tristeza ao coração de Deus. Então, essa salvação que nos alcançou e o temor a Deus que foi criado no nosso coração através de Jesus Cristo, precisa ter implicações dentro do nosso relacionamento, né, Vilásio? É interessante quando a gente fala de Oséias, né, que Deus escolheu ele para levar esse recado. O primeiro filho, Zezirel, ele era filho deles, mas os outros dois filhos já era fruto da infidelidade. Meu Deus. Já era fruto da prostituição. E ela chegou ao ponto de vender seu corpo, né? Ela vendeu seu corpo como rituais pagãos, né? É. Como um corpo cultual, né? É. Sexualmente, né? É. Vendido, né? É. Gomer se tornou essa mulher que foi explorada como objeto sexual. E quando ela já estava assim acabada ela foi vendida para o mercado, né? Para ser vendida como escrava, como uma mulher escrava, uma mulher escrava prostituta, sexual, né? Uma escrava sexual, né? E eu acho assim muito forte porque a misericórdia de Deus na nossa família, na sua família é tão grande, né? Porque ele faz com que o profeta Oséias depois vá comprá-la, dá um lance no mercado onde ela está sendo vendida. Comprou a própria esposa, comprou a própria mulher, não para arrebentar com ela, não para maltratá-la, mas para amá-la, para restaurá-la, para dar uma outra oportunidade ao casamento dele. Ou seja, essa aliança que ele tinha feito com ela, para mostrar a Deus que Deus é um Deus de misericórdia, para Deus mostrar que Deus restaura, né? Ele comprou ela, mas Deus lançou o seu povo como cordas de amor. Ou seja, ele fez isso e desposou todos nós, né? Jesus sendo noivo e nós a noiva. Então assim ele traz o entendimento, o que o profeta Oséias faz comprando a mulher dele, fazendo o lance, né? Definitivo, trazendo ela para que houvesse restauração, misericórdia, e assim simbolizando o que Deus fez com o povo de Israel, né? E aí eu trago dizendo, né, o que é que Deus tem feito na nossa família, na sua família. As misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos, porque, como eu falei no começo, né, Oséias 4:6 diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? Oséias traz isso no capítulo 4. Então nós precisamos conhecer.
E é através da família de Oséias, né? Através de Oséias e Gomer, que ele conseguiu trazer novamente, mostrar a restauração, dizer que há uma outra chance, há uma outra oportunidade, mesmo que o povo seja prostituto, mesmo que o povo seja idólatra, mesmo que o povo vire as costas para Deus, mas Deus dá uma outra oportunidade. Ele nos atrai com cordas de amor, né? As cordas de amor que ele lançou e trouxe o povo de Israel, assim é com a nossa família, com a tua família, com a minha família. Amém. Se a tua família está precisando de misericórdia, de cordas de amor de Deus, é através do exemplo de Oséias. É através do exemplo de Oséias, que foi atrás de uma mulher que alargou, prostituiu, foi infiel, mas mesmo assim, ele mostrou um amor incondicional, não é verdade, Lúcia? É verdade, gente. Sabe, eu me emociono com essa história. Porque, gente, vocês imaginam, né? Um homem traído, a esposa vendida como escrava sexual, e ele não deixa ela ser vendida. Ele vai lá e resgata ela, paga preço por ela. Mas não para, como o pastor Vilas diz, não para castigá-la, mas para amá-la, né? Deus fez isso conosco, gente. Foi exatamente isso que o Senhor fez com a nossa vida. Ele nos resgatou, né? E pagou o preço tão alto, o preço de sangue pelas nossas vidas. E o que eu acho mais lindo, como a gente tá pregando sobre famílias bíblicas, e essa palavra de famílias bíblicas, elas têm que causar algo dentro de nós, dentro da nossa casa. Eu fico pensando, que como Deus faz, ele traz um exemplo de dentro de casa, de um marido e de uma esposa, para retratar a dor dele, né? E como o nosso casamento, o meu casamento e o casamento do Evilás, como pode prefigurar as coisas de Deus. Deus sempre vai olhar para nós aqui e ele vai dizer, o Evilás está bem com a Dulce. Por quê? Porque a Dulce está bem comigo, porque o Evilás está bem comigo, então fica bem aqui. Então que nós possamos, pessoal, entender como fomos alcançados, fomos atados a Deus, amarrados a Ele por cordas de amor. Amém. E que por isso, essa salvação, esse amor tem que ter implicações aqui dentro da nossa casa. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus, que esse aprendizado dessa noite possa nos levar a um nível maior em relação ao relacionamento com Deus. Saber que Ele é um Deus que lança cordas de amor para nos alcançar. É um Deus que nos ama incondicionalmente, né? Ele traz um exemplo tão forte de Oséias e Gomer, para a gente aprender, né, na prática. Obrigado, Senhor. Que Ele se agrada quando nós realmente só servimos a Ele, quando a nossa família toda serve ao Senhor, quando nossa família se entrega ao Senhor por completo. Amém, querido? Deus abençoe. Entregamos esse momento a Deus, né? Amém. E vamos orar abençoando vocês. Amém. E dizendo que na quarta-feira, na segunda semana de janeiro de 2021, estaremos voltando num ano mais em paz, num ano mais grato, um ano com essa Covid mais controlada, um ano que vai ter a vacina para que venha nos ajudar em todas as coisas. Deus abençoe em nome de Jesus todas as famílias. Amém. Amém.